Nós avisamos, Estados Unidos se preparam para reagir à ditadura de Moraes. A verdade que ninguém está contando. A tensão entre Brasil e Estados Unidos atingiu um novo patamar. Os sinais estão claros, a comunidade internacional já enxerga com preocupação a escalada autoritária do ministro Alexandre de Moraes. E, ao contrário do que muitos pensavam, os norte-americanos não ficarão em silêncio diante do que consideram uma grave ameaça à democracia brasileira. O julgamento que abalou o mundo. Na última sessão do Supremo Tribunal Federal, 4 dos 5 ministros votaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Para analistas internacionais, a decisão marcou um divisor de águas, um episódio sombrio de perseguição política conduzido por Moraes, já rotulado nos Estados Unidos como violador de direitos humanos. Reação oficial dos Estados Unidos. As declarações vindas de Washington não deixam dúvidas, o caso brasileiro virou assunto de Estado. Departamento de Estado. O senador Marco Rubio classificou as ações de Moraes como caça às bruxas, prometendo resposta proporcional dos Estados Unidos. O secretário Marco Rubio, que é do Departamento de Estado. Esse é o cara que assina a Magnitsky, tá? O que ele disse? As perseguições políticas do violador de direitos humanos, é assim que ele está sendo chamado lá agora, né? Nem pelo nome, é violador de direitos humanos sancionados Alexandre de Moraes, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas, né? Exatamente o que tentaram fazer com Donald Trump. Diplomatas americanos. Christopher Landau, figura-chave no corpo diplomático, afirmou que o Brasil está mergulhado em sua pior crise nas relações bilaterais em 2 séculos. Aqui é o Christopher Landau, ele é o número 2 do Marco Rubio, tá? Do Departamento de Estado. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, dói-me ver o juiz Moraes devastando o Estado de Direito naquele país e levando as relações entre essas duas grandes nações ao seu ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino do nosso relacionamento nas mãos do juiz Moraes, não vejo solução para esta crise. Congresso americano. A deputada Maria Oliveira Salazar denunciou a decisão como vingança política e alertou: o mundo está de olho. O mundo político em alerta. Agora a deputada Maria Oliveira Salazar, da Flórida, uma das deputadas mais atuantes em relação à luta contra ditaduras na América Latina, tá? Um dia sombrio e vergonhoso para a democracia brasileira. Essa condenação fraudulenta não é justiça, é vingança política, um julgamento encenado com o objetivo de intimar, punir e abafar a voz do povo. A democracia morre quando juízes agem como ditadores. O povo brasileiro merece tribunais justos, eleições livres e líderes escolhidos nas urnas, e não condenados em julgamentos secretos. O mundo está de olho. Devemos apoiar a democracia brasileira e combater esse vergonhoso abuso de poder. A repercussão não parou por aí. Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump, foi categórico. Esse veredito foi orquestrado politicamente por um corrupto. Moraes é uma vergonha para a democracia. O povo brasileiro não ficará em silêncio, e nós também não. Miller lembrou ainda que a acusação contra Bolsonaro carece de provas concretas. O ex-presidente sequer estava no Brasil quando ocorreram os protestos usados como justificativa para sua condenação. Um cenário de injustiça e resistência. As denúncias se repetem, julgamentos sem imparcialidade, testemunhas coagidas e ausência de instâncias de apelação. A própria defesa de Bolsonaro foi, segundo relatos, sistematicamente obstruída. Agora, nós vamos no final. Este é Jason Miller. Jason Miller já esteve no Brasil, foi detido no aeroporto por Alexandre de Moraes, quando ele era membro do Getter, né, um aplicativo de rede social. É um dos principais conselheiros do Donald Trump. Daqui vai. Vou colocar a tradução. O veredito de hoje no STF contra o presidente Bolsonaro foi politicamente orquestrado pelo corrupto Alexandre de Moraes. Corrupto, porque ele falou crooked e corrupto, né? Vigarista e corrupto Alexandre de Moraes é uma vergonha completa para os ideais da democracia e justiça judicial. Continuando aqui, ó, vamos lá. Abrir esse aqui e vamos traduzir.
Não basta ele querer jogar o presidente Bolsonaro na cadeia, Moraes quer ver o presidente Bolsonaro morrer na prisão. É literalmente uma sentença de prisão perpétua. E vamos para mais. Esta foi uma caça às bruxas projetada para eliminar um oponente político usando exatamente o mesmo manual de justiça usado contra Donald Trump. Considere como o resultado foi manipulado antes mesmo do julgamento começar. 3 dos 5 juízes que consideravam o caso já haviam decidido o resultado com bastante antecedência. E ele continua. Traduzir todos, né? De Moraes, o justiço que liderou a perseguição, é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. O Zanin, o ministro Zanin, atual current president, foi o advogado pessoal do atual presidente. Cara, aqui ele destrói tudo mesmo. O juiz Dino foi ministro da Justiça e tem um processo ativo contra o presidente. Ele tem um processo contra o presidente. Com 3 juízes em conflito aberto em cada 5, a imparcialidade é impossível. E, ao contrário dos Estados Unidos, não há Tribunal Superior de Apelação. Esse painel tem a palavra final. Não havia nenhuma outra... e piora, se você consegue imaginar que não havia nenhuma prova contra o presidente que o ligasse a qualquer um dos protestos em questão. Nenhuma prova. O presidente Bolsonaro nem estava no Brasil quando os protestos aconteceram. Ele já havia deixado o cargo e estava viajando com a família. A defesa do presidente Bolsonaro foi obstruída e motivada pela coerção da acusação, não por provas. A principal testemunha do acordo da delação premiada contra o presidente Bolsonaro chegou a admitir em vídeo que seu depoimento foi prestado sob coerção e ameaça à sua família. Então, de onde nós vamos daqui? Então, para onde vamos a partir daqui? Nosso trabalho apenas começou. O povo brasileiro jamais se calará. O mundo nunca ficará em silêncio e eu nunca ficarei em silêncio. Ele continua. Embora eu não possa falar oficialmente pela administração do Donald Trump, prometo a vocês isso. Os juízes fraudulentos que perpetraram essa guerra jurídica contra o presidente e o povo do Brasil serão lembrados e responsabilizados por suas ações antidemocráticas. Todos os dias, pelo resto de suas vidas miseráveis. Nós venceremos essa batalha. Nós salvaremos a democracia do Brasil. E nós iremos libertar Bolsonaro. Vocês têm a minha presença. Vocês têm a minha promessa. Para observadores americanos, o que está em curso não é apenas uma disputa judicial, mas uma tentativa de eliminar um adversário político por meios ilegítimos. O que vem pela frente? O recado dos Estados Unidos é direto: não haverá tolerância com ditaduras travestidas de tribunais. Políticos, diplomatas e lideranças internacionais prometem pressionar o Brasil em organismos globais e até adotar sanções contra responsáveis por abusos. Enquanto isso, cresce a mobilização interna. Movimentos pró-democracia defendem anistia, a revisão completa do julgamento e o fim da perseguição a opositores. Conclusão: a tempestade está apenas começando. Se antes havia dúvidas sobre até onde iria a influência de Moraes, agora está claro, a reação será global. O Brasil, sequestrado por um autoritarismo crescente, já não está sozinho. A pergunta que fica é: até onde esse embate entre potências vai chegar? E, mais importante, o que ainda está por vir quando os Estados Unidos decidirem agir de forma mais contundente? E agora é com você. Se você também acredita que a verdade precisa ser mostrada e que a democracia brasileira não pode ser calada, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. O mundo está assistindo. E juntos, nós seremos a voz que eles não conseguirão silenciar.